On the seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said that he was born for good luck. That you see, I got $700. Don't you mess with me, but you Salve, salve galera! Começamos aí com Eric Clapton. Deixa eu ver a câmera ao mesmo tempo aqui. Galera do Periscope, galera do Instagram, muito boa noite. Essa semana resolvi fazer uma semana aí de bate-papo em direito constitucional. Um prazer imenso estar aqui com vocês conversando. Quero agradecer antes de mais nada aí, né, as mensagens que recebi quando falei que ia fazer aí sobre aula hoje, e os alunos me mandaram mensagem. Pô, foi bem bacana, fazia um tempo que a gente não batia papo. Seja bem-vindo aí o pessoal que é da primeira vez, aí vi que tem um pessoal me assistindo pela primeira vez, vi galera do Ceará, de Goiânia, muito legal. Salve o índio de Constitucional, salve. E começar com esse tema, que é um tema, eu particularmente acho que é um tema um dos temas mais badalados aí em direito constitucional, que é a parte de controle de constitucionalidade, justamente com direitos fundamentais, separação de poderes, formando aí o grosso, aí, principalmente exame de ordem, né, é o que mais cai. Grande abraço, Gelson, pessoal da Bahia, do Brasil inteiro, muito legal. Essa coisa de você conseguir, né, esses aplicativos que fazem com que você consiga conversar com pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro também, né, eventualmente, é um barato, né? Obrigado aí pelas palavras de incentivo, Mariana. Eu acho muito legal isso. Eu acho que eu não sou dessa época, não, eu sou de uma época analógica, e ter essa facilidade de contato é realmente uma coisa incrível. Pessoal, o pessoal tem pavor de controle de constitucionalidade. Na verdade, controle de constitucionalidade, a discussão ela se torna mais densa muito mais por uma questão ligada a processo civil do que propriamente a direito constitucional, né? É muito legal para a galera que vive no interior, é isso aí, bem legal. Boa noite. Bom, antes de começar a falar, quero dar alguns avisos, alguns recados que eu acho legal. Essa semana eu sou professor do curso Fórum, né? Então, o pessoal que está fazendo OAB aí, sou do curso Fórum aqui do Rio, do Supremo TV em Belo Horizonte, mas para a galera de OAB eu dou aula no curso Fórum no Rio, e o recado vai para vocês que vão fazer OAB. Essa semana está tendo a Semana da Aprovação, é uma semana com uma série de eventos aí do curso Fórum. Basta entrar lá, cursoforum.com.br, e na aba OAB. Tem algum material já ainda disponível gratuito, tem um simulado que você pode fazer, testar aí seus conhecimentos, segundo simulado. Tem o Gabaritando, que ainda está no ar, da última semana aí, ainda está no ar, quem quiser assistir as dicas aí de direito constitucional, conteúdo gratuito. E quem quiser contratar a semana da aprovação também pode contratar, não é caro, envolve ética legal, que as aulas aconteceram hoje, mas o pessoal que adquirir vai ter acesso aí ao material gravado já dessa aula. Vão ter aula do dia 3 ao dia 6, né, de amanhã até o dia 6, de questões, né, a gente vai falar de questões da OAB, resolução de questões. E no sábado, nosso grande evento de véspera de prova, uma tradição, um negócio que é incrível, que eu acho incrível, é um evento de uma energia muito poderosa, né? É o nosso Super Revisão Final, que acontece o dia todo na Bolsa de Valores, de 8 às 5 da tarde. Para o pessoal presencial lá na Bolsa de Valores, o pessoal de casa, né, vai assistir lá. É um evento muito bem produzido, várias câmeras, enfim, iluminação. É um negócio bem bacana, então ficam todos convidados aí
para essa superrevisão final e toda a nossa semana de aprovação. Tô vendo aí a galera falando que passou na segunda fase, Raquel. E nossa segunda fase constitucional começa quarta-feira, né? Para quem, na verdade, for fazer segunda fase em Direito Constitucional, primeira aula aí quarta-feira, sem ser essa agora, óbvio, né? Depois da prova, depois do domingo, quarta-feira começamos nosso bate-papo, uma aula importante, até mesmo quem está na dúvida se vai fazer lá comigo a parte de Direito Constitucional, fica à vontade de assistir. A primeira aula é gratuita, é uma aula que a gente abre para quem quiser assistir. Então, fique à vontade para assistir lá. Só para falar um pouquinho da minha segunda fase, todas as aulas são ministradas por mim, presencialmente. A galera de casa tem o conteúdo online, mas consegue me assistir também presencialmente nos dias de aula. Todos os nossos simulados são corrigidos individualmente. Então, a gente faz 2 simulados por semana, tirando a primeira semana que a gente ainda não tem conteúdo suficiente. A primeira semana é um simulado, depois todos os simulados 2 por semana vocês mandam pra gente pelo e-mail e a gente corrige individualmente. E é bem legal porque a gente consegue entender aí a nossa produtividade. Quero falar também para encerrar os recados paroquiais que amanhã estou começando um curso lá na Companhia Jurídica, um outro curso que eu dou aula, CIA Jurídica. Quem quiser entrar, o curso que eu falei agora é o curso Fórum, tudojunto.com.br. Entra no site lá. E Companhia Jurídica é ciajurídica.com.br. Amanhã está começando um curso, pelo menos a minha parte, acho que é a primeira aula do curso, não tenho certeza, tem que dar uma olhada lá no site. Para a galera que quer fazer prova para juiz leigo aqui no Rio de Janeiro, tem esse quadro no TJ de juiz leigo, e a gente vai estar lá batendo papo a partir de amanhã no Companhia Jurídica, na turma de juiz leigo. Beleza? Bom, quero agradecer aí as palavras de carinho, bacana, Jaciara, né? Você quer aprender constitucional com você? Vai aprender. Pessoal, me tira uma dúvida. Qual? Sucesso sempre. Obrigado, Jefferson. Forte abraço, querido. Forte abraço, Jefferson. Pessoal, os exemplos são muito bons. Estou vendo a galera falando aí dos exemplos. Eu, particularmente, gosto muito de ensinar por exemplos, porque eles acabam marcando e fazendo com que vocês tenham aí uma associação mental que faz com que vocês lembrem na hora da prova, na hora das questões, as hipóteses. É isso. Obrigado, galera. Obrigado, Dani. Obrigado, Fernanda. Pessoal, vamos começar a bater um papo aqui sobre controle. Como a gente vai ter aula todos os dias, eu não sei se eu farei aula todos os dias sozinho, né? Na verdade, eu quero ver se eu compartilho esse espaço aí com outro professor, outros professores. Então, quero começar falando de um tema eminentemente constitucional, que é controle de controle de constitucionalidade. O pessoal aí falando que vale muito a pena a SRF, eu particularmente acho que vale, é um evento, nossa, uma energia muito bacana. E hoje a live é sobre controle de constitucionalidade, que eu vou começar a falar agora, nesse minuto. Então vou pedir para a galera parar de mandar mensagenzinhas aí, só para a gente concentrar aqui. Daqui a pouco eu abro novamente com mais um pouco de Eric Clapton aí, para a gente ir ouvindo Eric Clapton e encerrar aqui no nosso bate-papo. Pessoal, controle de constitucionalidade direto, vou falar da ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que, na verdade, entrou no ordenamento jurídico em 1965, não é uma ação originária da República, embora a gente tenha começado a fazer controle de constitucionalidade no Brasil com a proclamação da República, né? Na verdade, em 1889 proclamamos a República, em 1891 trouxemos a primeira Constituição republicana. Antes dela só havia tido uma Constituição, que era a Constituição do Império de 1824. Não foi uma Constituição democrática, foi uma Constituição imposta por Dom Pedro II, outorgada por Dom Pedro II. Bom, e aí, nesse momento da republicanização brasileira, a gente trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro um modelo americano, muito ligado aí à figura de Rui Barbosa, que foi o assessor jurídico do Marechal Deodoro da Fonseca, e aí trouxemos a estrutura americana de controle, trouxemos a estrutura americana, né? Basicamente, o federalismo americano, o presidencialismo americano, o Supremo Tribunal Federal aos moldes da Suprema Corte Americana e o controle de constitucionalidade difuso
americano, porque até 1891 só fazíamos controle político, era o Conselho de Estado e o Imperador que faziam controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade judicial, né, aquilo que a gente chama de judicial review, ele começou a partir de 1891 com a criação da Suprema Corte Brasileira, com a criação do Supremo Tribunal Federal e a Constituição de 1891 prevendo essa possibilidade de controle difuso incidental. Bom, o controle difuso ele já havia surgido nos Estados Unidos em 1803 e a gente incorpora aqui no famoso caso Marbury versus Madison, certamente vocês já ouviram falar nesses nomes, e aí a gente ingressa, grande Tales, pessoal aí da live, eu falei aqui do seu curso aí do Companhia Jurídica amanhã sobre para a turma da turma de juiz leigo, tá, galera? Então, tá aí o Rocha Tales, que é o coordenador, nosso coordenador lá, tá online aí com a gente. Bom, e aí, na verdade, só voltando aqui, a gente traz o controle de constitucionalidade concentrado só em 1965. Então, fizemos controle difuso a partir de 1891, mas o controle concentrado só entra em 1965 por uma emenda à Constituição de 46. E que ação foi essa? A ação direta de inconstitucionalidade, ADI. E aí, senhores, a questão é a seguinte. A ação direta de inconstitucionalidade, ela foi criada, na verdade, tendo apenas um legitimado ativo, que era o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, ele, na verdade, era, naquela época, um cara muito próximo ao Presidente da República. Ele era o advogado que hoje faria o papel do advogado-geral da União. Naquela época, o Ministério Público ainda não era defensor dos fracos e oprimidos. Quem deu essa qualidade de custos leves ao MP foi a Constituição de 88. E, na verdade, não se tinha ajuizamento de ADINs, até porque vivíamos, a partir de 64, uma ditadura. Só quem podia propor ADIN era o Procurador-Geral da República. Aliás, ontem fez aniversário a ditadura, 1º de abril foi o dia de 64, foi o dia que foi declarado, né, o golpe civil-militar lá, que deu origem a 20 anos de escuridão aí na nossa democracia. E aí, na verdade, a questão basicamente faz com que a gente não tenha ações diretas de inconstitucionalidade em volume ajuizadas até 88. Quem dá volume às ações diretas é a Constituição de 88, que traz originariamente, ação direta de inconstitucionalidade, ADI, traz lá a DPF, que precisaria de regulamentação e só veio ser regulamentada em 99, e a ADIM por omissão. Na verdade, a ação declaratória de constitucionalidade ela só entra depois por uma emenda constitucional que alterou a Constituição em 93. Bom, então hoje vamos falar, quis aí só dar um apanhado geral sobre o controle concentrado e falar rapidamente dos requisitos e das características da ação direta de inconstitucionalidade à luz da Constituição de 88. Bom, previsão constitucional é do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, 102, 1A, para quem quiser anotar aí, da Constituição, e da Lei 9868 de 99. A lei, embora a regra seja uma regra de eficácia plena, já se ajuizava ação direta de inconstitucionalidade mesmo sem a lei. Veio uma lei no final de 99, na verdade dezembro de 99, regulamentar a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, e uma outra lei, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso tudo aconteceu no finalzinho de dezembro de 1999. Mas se ajuizava a ADIM desde antes de 88, e depois de 88 continuou se ajuizando ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Qual é a peculiaridade de uma ação direta, né, senhores? O objeto dessa ação ela é a lei, é o ato normativo, né? Na verdade, o verdadeiro réu, entre aspas, não é alguém, é a lei que viola a Constituição. Então você vai ter uma lei ou um ato do poder público violando o texto constitucional, e esse vai ser o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Pois bem, a ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto, fala o artigo 102, 1A da Constituição, lei ou ato normativo federal ou estadual. A Constituição, então, ela não fala em lei municipal, trazendo aquela questão que os alemães chamam de silêncio eloquente, ou seja, ao omitir municípios, a lei municipal, automaticamente você conclui que leis municipais não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade e não podem. A ação direta de inconstitucionalidade não pode ter por objeto lei municipal. Beleza? Bom,
E leis do Distrito Federal. O Distrito Federal ele é um ente com características próprias. Eu não gosto de falar que ele é um ente híbrido, misto, porque não acho que seja. Tanto que você fala União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. São entes federativos distintos. E o que é híbrido no Distrito Federal, e é isso que vocês têm que ter atenção, é a competência legislativa. Uma das coisas que são híbridas lá no Distrito Federal é a possibilidade do DF fazer leis sobre matéria estadual e matéria municipal. Previsão lá do artigo 32, parágrafo 1º do texto constitucional. Diz lá o 32, parágrafo 1º, que são... o Distrito Federal compete legislar sobre matéria estadual e municipal. Então, vou ter uma lei do DF tratando, por exemplo, em matéria tributária, de ICMS ou de IPVA, que são tributos estaduais, e de ISS e IPTU, que são tributos municipais. Como não cabe a DIN de leis municipais, mas cabe a ação direta de inconstitucionalidade de leis estaduais, o Supremo concluiu, então, que quando o Distrito Federal tratar de uma lei, quando o DF fizer uma lei que trate de um assunto estadual, caberá a DIN. Quando o DF tratar de uma lei que trate de assunto municipal, não caberá a DIN. Então, se uma lei do DF que trate de ICMS, que é um tributo estadual, violar eventualmente a Constituição Federal, caberá ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Se uma lei do DF que trate de ISS ou IPTU violar a Constituição Federal, não caberá ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria municipal. Então, fechamos aí a questão do ato normativo, da lei, né? A lei federal, estadual ou do Distrito Federal em matéria estadual. Do Distrito Federal em matéria municipal e leis municipais não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem no polo passivo dela, né, figura no polo ativo, é o pessoal do 103 da Constituição. Então anotem aí, o artigo 103 traz o rol de legitimados ativos que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. E então vem lá o rol: Presidente da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, Mesa da Assembleia, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Advogado-Geral da União não pode, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem, Partido Político com representação no Congresso, Confederação Sindical e entidade de classe. São aqueles que estão lá no 103 e podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Esse rol, senhores, para fins de propositura da ADI, guarde isso. E de todas as ações diretas, é um rol taxativo. Ele é um rol que não admite aumento. A Constituição é taxativa nessa legitimidade ativa. E a legitimidade passiva, quem figura no polo passivo da ação direta, é quem produziu o ato, quem produziu a norma. Então, eventualmente, uma lei estadual vai figurar no polo passivo a Assembleia Legislativa Estadual. Uma medida provisória, o Presidente da República. Então, quem produziu o ato normativo figurará no polo passivo da ação. Mas a verdadeira ré da ação direta de inconstitucionalidade é a lei, né? Na verdade, o objeto da ação direta é a lei. E aí a Constituição, além do autor e do réu, que não se fala autor e réu na ação direta de inconstitucionalidade, se fala polo ativo e polo passivo, na verdade, a verdadeira ré da ação direta de inconstitucionalidade é a lei. E aí a Constituição criou o advogado para a lei. Né? O artigo 103, parágrafo 3º, quem quiser anotar aí, 103, parágrafo 3º, fala que o advogado-geral da União será citado nas ações de inconstitucionalidade, quando o Supremo estiver apreciando a inconstitucionalidade da lei em tese, fala lá, quando o Supremo apreciar a inconstitucionalidade em tese de lei ou ato normativo federal ou estadual, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Então o advogado-geral da União ele é citado para defender a lei. Ele é o advogado da lei. Ele é o curador da presunção de constitucionalidade da norma. O papel do advogado-geral da União, então, é fazer a defesa da lei. Bom, e se a lei for estadual, professor? Ainda assim o advogado-geral da União a fará a defesa. E se a lei for do Distrito Federal? Idem. E se a lei for absurdamente inconstitucional? Ainda assim o advogado-geral da União defenderá o texto impugnado. Só há uma exceção a essa regra do AGU, que é quando já houver posicionamento da Suprema Corte, já houver posicionamento do plenário, né? Normalmente a decisão veio pela via difusa, chegou lá via recurso, e o plenário já se manifestou pela inconstitucionalidade da norma. Nesse caso, especificamente, o advogado-geral da União não precisa defender o texto impugnado. Então, falamos do autor, falamos do réu, falamos do polo ativo, do polo passivo, mais precisamente, falamos do advogado-geral da União, Procurador-Geral da República, né? O PGR,
Atualmente, a Raquel Dodres, né, tá aí protagonizando o noticiário, manda prender, manda soltar, estava na dúvida, enfim. Esse dia estava discutindo, ontem estava discutindo com um amigo, né, ele falando que, né, houve muito desgaste com essa questão da prisão. Eu falei, quem mais se desgastou nessa história da prisão toda foi a própria Raquel, que mandou prender e mandou soltar 3 dias depois, né? Mandou prender na quinta-feira, né, passou sexta, sábado, mas domingo todo mundo almoçou, almoço de Páscoa em casa. Então, na verdade, quem se desgastou foi ela. O Procurador-Geral da República, hoje, a Raquel Dodres, ela pode sim, ela deve participar da ação direta de inconstitucionalidade através de um parecer opinativo. A previsão disso está no artigo 103, parágrafo 1º da Constituição. O PGR, sim, é o fiscal, não da lei, né? Então ele não é o custos legis, nesse caso, ele é o custos constituciones. Olha que bonito. Ele é o fiscal da Constituição. E aí, nesse papel de fiscalização constitucional, o que o Procurador-Geral da República pode fazer? Ele pode opinar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Diferentemente do Advogado-Geral da União, que tem que defender a constitucionalidade como regra, o Procurador-Geral da República ele vai avaliar o teor da ADIM, a questão que envolve a discussão jurídica acerca da compatibilidade ou não da lei com o texto constitucional e opinar. Se ele entende, opina pela procedência do pedido e declaração de inconstitucionalidade, ou se ele entender que a lei é inconstitucional, pode opinar pelo não provimento, pela improcedência do pedido, entendendo que a lei é constitucional. Então, na verdade, o Procurador-Geral da República é um outro ator aí da ação direta de inconstitucionalidade. E a gente já definiu alguns atores aqui. A gente definiu, na verdade, quem pode propor e quem figura no polo passivo juntamente com o Supremo, formando a relação triangular ou angular do processo. Supremo, autor, pessoal do 103, juiz, o pessoal réu, pessoal que produziu a norma. Polo passivo e polo ativo, já disse que autor e réu não se fala na ação direta. Bom, nas ações diretas. Falamos também do Advogado-Geral da União, que vai ser citado para defender o texto impugnado, é um outro ator aí da ação direta de inconstitucionalidade. E falamos do Procurador-Geral da República, que tem lá a função de ser o custos constituciones, defender a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, dependendo aí de como for colocado, de acordo com as suas convicções, com os seus valores, com o seu conhecimento jurídico também, claro. E o último ator que eu quero falar aí da ação direta de inconstitucionalidade é o famoso amicus curiae, que na verdade em latim significa amigo da corte, né? Amicus curiae em latim, em português é amigo da corte. Havia muita discussão sobre a natureza jurídica do amicus curiae até o novo CPC ser publicado. Por que eu estou falando isso? Porque pelo novo CPC, o amicus curiae foi incluído como uma das hipóteses de intervenção de terceiro. Então, perguntados qual é a natureza jurídica do amicus curiae, é terceiro interventor, é terceiro interveniente. É uma figura de intervenção de terceiro interessado. Então, natureza jurídica resolvida pelo novo CPC. Na ação direta de inconstitucionalidade, fala lá a Lei 9868 de 99, no artigo 7º, parágrafo 2º da lei, que o professor Alexandre Flecha, fala aí, meu garoto, se eu estiver falando alguma besteira, professor Alexandre Flecha, me assistindo pelo Instagram, se eu estiver falando alguma besteira em processo civil, me avisa aí. Novo CPC não é mais novo, já tá velho, né? Já tá velho e esquisito. CPC de 2015. É o cacoete, né, cara? É o cacoete se falar, né? Isso aí. Obrigado, meu garoto. Um forte abraço. Obrigado aí pelo prestígio. Um beijo grande, Flechão. Foi teu aniversário. Parabéns, meu garoto. Foi aniversário do professor Flecha. Então todo mundo entra lá no direct dele depois e dá parabéns pro professor Flecha, que é para ele ter 2.000 parabéns para responder lá. Pessoal, e aí então, com o Código de Processo Civil, acabou a discussão de 2015, acabou a discussão sobre a natureza jurídica do amicus curiae, que o Supremo debatia ali se era uma intervenção de terceiro, se era uma figura diferenciada, enfim. E com isso, o amicus curiae, na questão envolvendo especificamente a ação direta de inconstitucionalidade, tem uma peculiaridade muito grande. O artigo diz o seguinte, artigo 7º, parágrafo 2º da 9868, fala que o relator, por despacho irrecorrível, poderá admitir outros órgãos ou entidades. Outros órgãos ou entidades não pode ser pessoa física, entende o Supremo.
Então, órgãos ou entidades, só pessoa jurídica. E também, né, na verdade, embora o artigo diga que o despacho seja irrecorrível, o Supremo entende que cabe recurso. Afinal de contas, o que está escrito pouco importa. E aí, embora diga lá no artigo que o despacho é irrecorrível, o Supremo entende, como é regra processual, claro, tá no Código de Processo, quando você tem uma decisão monocrática em um órgão colegiado, cabe o agravo interno. Então, da decisão do relator que inadmite o amicus curiae, é uma decisão monocrática. E o Supremo entende que cabe recurso para o colegiado para decidir se mantém ou não a figura lá, o indeferimento ou não do amicus curiae. Bom, a questão é a seguinte, então. Falamos do amicus curiae, falamos do Procurador-Geral da República, falamos das partes, né, daqueles que figuram no polo ativo e no polo passivo da ação. O amicus curiae, senhores, e eu vou encerrar hoje o nosso bloco falando de amicus curiae, então não vou falar dos efeitos da decisão, deixo para amanhã. O amicus curiae, ele tomou uma proporção muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal e tem sido muito badalado em prova. Então fiquem atentos com a questão do amicus curiae. Por quê? Na verdade, a decisão em ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeito erga omnes vinculantes. A gente vai falar disso amanhã. E aí, o que acontece? O Supremo, as decisões de uma Suprema Corte, elas são decisões, entendam, contramajoritárias. O que é isso? São decisões que, na verdade, 11 ministros do Supremo, que não tiveram nenhum voto para serem ministros do Supremo, dizem que uma lei federal, feita por 513 deputados e 81 senadores, quase 600 parlamentares, que, na verdade, foram eleitos por 145 milhões de eleitores no Brasil, 11 ministros que não tiveram nenhum voto falam essa lei não serve. Então entendam que a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de controle de constitucionalidade judicial review, é uma decisão contra-majoritária. E aí, como na verdade os ministros do Supremo não são eleitos, uma das formas de se dar legitimidade política à decisão do Supremo é levar a sociedade civil para dentro do processo. E quem é a sociedade civil organizada dentro do processo? O amicus curiae. E aí, na verdade, a figura do amicus curiae é exatamente você conseguir levar a sociedade civil organizada para ser ouvida no processo. Por isso que órgãos ou entidades. Então, ONGs, organizações não governamentais, associações, até a própria OAB já foi admitida como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. Bom, com relação ao amicus curiae, então, vale falar também uma questão que o Supremo sempre traz. Tem uma tese do Peter Arbely, um autor alemão, traduzido até pelo Gilmar, naqueles livros verdes, Sérgio Fabris Editores, que são as melhores traduções. Né? Eu não vou nem me alçar a procurá-lo aqui, porque eu acho que eu não vou encontrá-lo nesse meu mafuazinho aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que não, acho que até emprestei ele para um amigo que está fazendo mestrado. Achei ele aqui, ó. Peter Arbely, deixa eu botar ele aqui pertinho do pessoal do Periscope primeiro. Olha lá, tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Né? E aí é esse cara aqui que traduziu. Peter Arbely, na verdade, assim, senhores, por mais reticências que tenhamos contra o nosso ministro Gilmar Ferreira Mendes, ele é um cara muito bom tecnicamente. Está ficando gaga, está falando coisa que não deve, enfim, está fazendo coisa que não deve também. Mas, na verdade, o Peter Arbely, nesse livro aqui, traduzido pelo Gilmar, e a melhor tradução do Brasil, do alemão, para mim, em direito constitucional, é do Gilmar. E ele, então, na verdade, nesse livro, o Peter ele fala que a Constituição ela não pode ser vista como algo estático interpretado por 11 ministros que teriam conhecimento supremo como Delfos do oráculo. Né? Na verdade, os ministros do Supremo não são Delfos do oráculo, embora acreditem que sejam. Né? Na verdade, ultimamente tem achado até que são mais do que isso. E aí, a ideia do Supremo é que exatamente a sociedade, do Peter, é que exatamente por ser essa sociedade, por ser a Constituição uma coisa viva, que vive da interpretação, a gente precisa ouvir a sociedade, a aplicação dessa Constituição na realidade social.
e é justamente essa possibilidade de você trazer para dentro do Supremo a sociedade para ser ouvida e dar mais humanizar um pouco mais os ministros do Supremo nas perspectivas sociais, culturais. Então, quem tiver aí com tempo para dar uma lida, Peter Arbely, né, do Hermenêutica Constitucional. Bom, então é isso. Com relação ao amicus curiae, ele então passa a ter um protagonismo muito importante dentro da ação direta de inconstitucionalidade de todas as ações diretas. Chegamos a 30 minutos de transmissão. Vou encerrar por hoje por aqui. Amanhã, senhores, não sei se farei essa hora, vou divulgar no meu Instagram, o pessoal do Periscope. Meu Instagram é @paulonasser. Vou divulgar lá no History qual o horário que eu vou estar aqui fazendo a live, porque amanhã, enfim, eu tenho a tal aula lá na companhia jurídica que eu falei para o pessoal lá que vai fazer prova para juiz leigo, e não sei, chegar em casa, enfim, tomar uma chuveirada, aquela coisa, e aí eu vou meio que dar uma avaliada aí que horas eu vou, mas eu aviso antes, que é para todo mundo se programar, quem quiser assistir aí, tá bom? É isso aí. Professor Bruno Zampier, aí a galera do Instagram, ó, professor Bruno Zampier, maior autarquia do direito civil brasileiro, sabe tudo sobre direito. Ah, o livro dele não está aqui, cara. Amanhã eu vou divulgar o livro dele sobre direitos digitais, patrimônio, propriedade digital. Sensacional, livro do professor Bruno Zampier. Amanhã eu vou falar dele aqui, porque não está comigo aqui no escritório, está comigo lá. Eu estou terminando de ler, já li algumas partes mais de uma vez, porque é muito bacana, né? E aí é isso, galera. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Muito bacana aí a audiência de vocês. Joguei teu livro fora nada, rapaz. Teu livro tá lá, maneirão. Aprendi coisa pra caramba de direito civil. Não sou muito bom de direito civil não, mas a gente dá nossas cacetadas, né? Vai lá, aprendendo aqui, aprendendo a colar, né? Tentando saber um pouquinho mais sobre direito, que é, sem dúvida, uma coisa infinita, né? Se a gente começa a estudar, a gente vê que, né, aí, ó, quanto livro, e não basta esses livros todos, a gente continua estudando um montão aí. Pessoal, então é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela audiência. E ó, amanhã continuaremos nosso bate-papo aqui. Começarei falando de efeitos da ação direta de inconstitucionalidade, que é um tema bem legal. Falarei da liminar em ação direta de inconstitucionalidade. E entrarei em ação declaratória de inconstitucionalidade, que é outra ação muito bacana, com efeitos muito legais. Tá bom? Beijo grande, pessoal. Depois eu vou olhar aqui na reprise quem me mandou mensagem, respondo. Quem quiser me mandar mensagem no direct, vou estar respondendo aí no direct lá do Instagram, né, o bate-papo. Obrigado aí pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de incentivo. Até amanhã, moçada. Beijo grande. Tchau, tchau.